Olá, bom dia a todos e todas que estão conosco na terceira edição do Promon Compartilha, a série de webinars com profissionais qualificados para bater um papo sobre um tema relevante. E o tema de hoje, que é gestão de risco, foi escolhido por vocês por meio de uma enquete que promovemos no nosso LinkedIn. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo os profissionais da Promon Engenharia, Antônio Bardella, diretor-presidente. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Sanderson. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Rodrigo Cruz, gerente PMO. Bom dia, Fabiana. Bom dia, pessoal. E temos também o Sanderson, coordenador de planejamento. Oi, Sanderson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fabiana. Bom, já vamos começar esse bate-papo com uma pergunta para o Sanderson. Sanderson, qual é o conceito de risco e gestão de risco? Perfeito, Fabiana. Acho que é importante a gente definir o que é risco, o que é gestão de risco, gerenciamento, né? Risco, ele é um evento ou uma condição incerta, que se ele acontecer, ele vai ter um impacto no seu projeto. Esse impacto ele pode ser positivo, quanto pode ser negativo. É muito comum que a gente tenha na cabeça que risco está associado a impactos negativos. Você pensa em risco e pensa em impacto negativo, primeira coisa que você pensa. E isso não necessariamente é verdade. Você consegue ter oportunidades, riscos positivos são oportunidades. E essas oportunidades podem beneficiar o seu projeto, tá? Então, a gestão de risco, ela é um conjunto de atividades, né? Um conjunto de atividades coordenadas com o objetivo de gerenciar e controlar esses riscos. Então, a intenção é que eu consiga potencializar as oportunidades e minimizar as ameaças. Ou seja, a ideia é conseguir aumentar a probabilidade e o impacto de uma oportunidade, de um risco positivo, e a ideia é eu diminuir a probabilidade e o impacto dos riscos negativos. Isso eu consigo aumentar as chances de sucesso no meu projeto. Como é que eu faço isso, né? A gestão de risco, eu falei que é um conjunto de processos, né? São vários processos. É muito comum a gente passar por alguns processos já padrões, já que a gente conhece no mercado. Então, eu tenho lá o planejar como eu vou fazer o gerenciamento de risco, planejar como eu vou fazer a minha análise de risco. Então, o planejamento é onde inicia tudo. É uma fase muito importante. Depois do planejamento, eu tenho a identificação dos riscos. Então, com aquele público, com aqueles stakeholders importantes para o projeto, você vai fazer a sua identificação dos riscos que vão gerar impacto ao seu projeto, impacto positivo e impacto negativo. Depois de identificar os riscos, nós estamos a análise qualitativa dos riscos. Então, eu vou classificar o meu risco por probabilidade, vou classificar meus riscos por impacto, isso risco por risco. Depois, eu vou com uma análise quantitativa, onde eu vou quantificar os riscos. Depois, eu vou fazer um planejamento de resposta para implantação. Então, cada risco ele vai ter um plano de resposta e como eu tenho que implementar ele. Então, se ele for um risco positivo, o que eu tenho que fazer para que ele aconteça, para que a probabilidade dele aumente, para que o impacto dele no meu projeto aumente? Se ele for um risco negativo, uma ameaça, o que eu tenho que fazer para mitigar, para eliminar, o que eu tenho que fazer? E depois da implementação dessas ações, eu tenho a fase de monitoramento e controle. A fase de monitoramento e controle, você deve sempre voltar, revisitar e dar um feedback em relação à sua análise. Então, o risco aconteceu? Aconteceu. Não, a probabilidade dele aumentou ou diminuiu, ou nessa fase do projeto esse risco não cabe mais, então eu tenho que tirar esse risco da minha análise. Então, é muito importante a fase de monitoramento dos riscos, é onde você consegue fazer a retroalimentação da sua primeira análise, tá? E, por final, a gestão do risco, né? Gestão é um conjunto de atividades coordenadas numa organização que tem como objetivo de potencializar as oportunidades e minimizar ameaças. Ok, Fabiana? Acho que é um pouquinho dessa definição para a gente começar esse debate. Muito legal, Sanderson. E agora uma pergunta para o Bardella, né? Quando nós falamos de gestão de risco, é muito comum associarmos já a um projeto, né? E como funciona a gestão de riscos numa proposta, por exemplo? Não, com certeza. Eu acho que é muito importante que a gente já comece a pensar no tema
né, quando a gente está elaborando as propostas, tá certo? É óbvio que dependendo da natureza do empreendimento, né, e dependendo do escopo, né, hoje o escopo da Promon Engenharia é muito abrangente, a gente vai desde estudos de viabilidade até EPCs completos, né, passando aí por projetos, por gerenciamento, por EPCMs, né? Então, é óbvio que projetos mais simples trazem riscos bastante menores do que projetos mais complexos. A nossa prática aqui na Promon, ela é bastante simples, na verdade, né? A gente tem uma matriz de risco bastante densa, né? Então, a gente traz especialistas da operação, né, e não fica limitado ao time comercial, a gente traz os especialistas da operação, especialistas em empreendimentos do tipo daqueles que nós estamos em orçamento, e a gente passa por toda a matriz de risco, identificando potenciais ameaças para o projeto, né? E não só as ameaças, mas também as ações de mitigação, tá certo? E a precificação, né, e o custeio dessas ações de mitigação, né? Então, é um pouquinho dessa forma que a gente faz durante as propostas. Outro tema que a gente também usa bastante aqui na Promon para todos os empreendimentos com alto grau de complexidade, quando a gente encerra uma operação, ou seja, lá no final da nossa atuação dentro do empreendimento, a gente retroalimenta o comercial. Então, a gente tem um evento de controle específico no final, onde a gente pontua tudo que deu certo, tudo que deu errado, tudo que não deu tão certo, e a gente traz o comercial para a mesma página para que isso sirva para as próximas propostas, né? Essa prática ela vai um pouquinho na contramão da competitividade, né? Porque a gente acaba custeando e precificando ações de mitigação que nem sempre todo mundo faz, mas sem dúvida nenhuma agrega bastante para a qualidade dos nossos serviços entregues. Então, é um pouquinho dessa forma que a gente aqui na Promon Engenharia trabalha, e eu acho que agrega bastante também, obviamente, para os clientes, né? Porque o projeto já começa com todos os potenciais riscos devidamente mapeados, tá? Então, assim que a gente trabalha na fase de comercialização. Legal, Bardella, obrigada. E aí, Rodrigo, agora uma pergunta para você, pegando um pouco da fala do Bardella, né? Deu para perceber que, apesar de ter um conceito, risco, gestão de risco, há um certo nível de customização a depender da demanda do cliente, né? Exato, sem dúvida. Já emprestando um pouco do discurso do Bardella, é preciso considerar alguns fatores, né, quando a gente fala sobre gestão de riscos e quando a gente vai efetivamente, né, na prática, realizar uma análise de riscos, né? Alguns fatores principais, eu destaco o porte do projeto, então a gente leva em consideração a complexidade, prazo, né, o esforço necessário para desenvolver aquela solução para o nosso cliente. A própria oferta, né, o tipo de serviço em questão, ele é um fator importante. Nós estamos falando de um early stage, nós estamos falando de uma análise, de um projeto conceitual, enfim, ou não, né? Estamos falando de gerenciamento, engenharia, né? Tudo isso, ou até mesmo soluções integradas, né? Como o próprio Bardella comentou, EPCM, EPC, tudo isso afeta a abordagem de risco num projeto. E, claro, o próprio ciclo de vida do empreendimento, né? Dependendo da fase onde eu estou, né? A abordagem também é diferente, né? E o nível de informação também é diferente, né? Então, se eu estou lá no início, né, ainda na fase de design, alguns riscos ainda não são tão tangíveis para mim, né? Por outro lado, quando eu avanço para uma fase de implementação, alguns riscos deixam de ser aplicáveis ao meu empreendimento, ao meu projeto, e outros surgem. Então, esse cuidado e essa customização é levado em consideração também, né? E pegando um pouco o gancho, né, nesse assunto, né, e emprestando também um pouco da fala do Sanderson, dependendo dessa customização, eu não necessariamente preciso aplicar todos os processos de gerenciamento de risco numa determinada análise de risco, né? Pegando um projeto mais simples, menos complexo, ou ainda
uma proposta, né, onde eu vou aplicar algo internamente, mas que eu queira apenas levantar alguns pontos relevantes, eu posso, por exemplo, suprimir o processo de análise quantitativa, né? Eu faço uma identificação, uma análise qualitativa e elaboro algumas respostas, algumas ações, né? Isso, para mim, já pode ser suficiente. Por outro lado, indo para uma oferta mais complexa, do tipo EPCM, ou para uma fase mais complexa, né? Falando de uma implantação, de um comissionamento, de um descomissionamento de uma planta, eventualmente eu não só aplico todos os processos de gerenciamento de risco, como eu posso detalhar ainda mais, aprofundar, trazer mais complexidade. Então, pegando como exemplo também a análise quantitativa, eu posso inserir, por exemplo, uma simulação de Monte Carlo, fazer uma análise probabilística, gerar curvas de probabilidade, cenários probabilísticos, né, análise de gráficos tornado, onde eu agrego valor à minha análise, porque tenho mais informação, tenho mais complexidade, né, os riscos, eles podem, inclusive, ter impactos significativos, e aí requer uma análise mais complexa. Então, hoje, nesse evento, a gente está falando de gestão de risco de uma forma geral, mas, na verdade, é um trabalho particular que é aplicado a cada demanda dos nossos clientes, a cada empreendimento. Legal, Rodrigo. Vou aproveitar aqui só para fazer um lembrete. Se você está chegando agora e perdeu o começo do nosso webinar, não se preocupe. Esta, assim como as outras edições, estarão disponíveis. Esta, né, estará disponível no canal da Promon Engenharia no YouTube. Então, Rodrigo, outra pergunta para você, né? Nós falamos né, do conceito, das aplicações, e quanto a ferramentas, o que a gente tem que pode nos auxiliar nessa gestão? Não só ferramentas, como metodologias. A Promon, ela tem um histórico muito interessante nesse sentido. A Promon, ela é muito reconhecida no mercado pela sua excelência na entrega técnica de projeto, né? Mas também ela é reconhecida pelo seu expertise em gerenciamento. Então, a análise de riscos, ela remonta desde a fundação da empresa, né? Agora, existe um momento muito particular nesse histórico, e não é tão antigo assim, é até mais recente. Em 2005, a Promon ela lançou um projeto interno chamado Projeto Leonardo, que focava em processos e produtividade, né? E nessa época, né, apesar do processo já existir de gerenciamento de riscos, ele consolidado, buscando uma análise mais abrangente dos seus resultados, né? Então, neste momento, nós padronizamos ainda mais a nossa ferramenta, que na época era uma planilha Excel, né? E, enfim, com a tecnologia disponível na época, macros e SharePoint, enfim, nós fizemos começamos a fazer uma consolidação e gerar um banco de dados para melhorar a nossa tomada de decisão e de ação, né? Nessa época também nós inserimos alguns conceitos muito importantes que vêm até hoje no nosso processo de gerenciamento de risco. Nós definimos uma RBS, uma Risk Breakdown Structure, ou seja, uma estrutura de principais fontes de risco que permite uma melhor consolidação das informações, né, e uma melhor análise posterior, né? E a partir dessa RBS, nós criamos um checklist, que são, digamos assim, que é a consolidação de todo o histórico da Promon Engenharia em termos de análise de risco desde então, desde da sua fundação até mais ou menos essa época. Então, pegamos toda aquela massa de dados e criamos o que seriam os riscos comuns às nossas entregas, aos nossos projetos, né? Focados, claro, né, na indústria e nos setores que a Promon atua. E isso nos dá um diferencial, uma base muito interessante, inclusive reconhecida pelos nossos clientes. É um V0, é um start muito interessante em termos de análise de risco, né? Ao aplicar o checklist numa oferta para os nossos clientes, de certa forma, a gente está trazendo todo o histórico, todo o aprendizado e conhecimento da Promon ao longo dos anos, né? E isso vem sendo otimizado ano a ano, né? Tanto a RBS quanto o nosso checklist, com melhorias incrementais, e isso faz parte hoje do nosso portfólio.
E aí, né, complementando essa fala de ferramenta, logo depois, né, aí eu estou falando mais ou menos de 2015, né, nós transformamos essa ferramenta numa base de dados Access com uma interface online, ou seja, há 10 anos atrás, apesar de gerenciamento digital ainda não estar tão no dia a dia, assim, na nossa fala, como está hoje, né, a gente já pensava em algo mais online, disponível ali, né? E fizemos essa transformação na nossa ferramenta, né? Criamos o que a gente chama hoje de SPGR, né? O Sistema Promon de Gerenciamento de Riscos, né? E, claro, atualmente incorporando outros elementos como o Power BI enfim. Então, resumidamente, esse é a evolução da ferramenta de riscos dentro da Promon. Certo, Rodrigo. Bom, aí no finalzinho da sua fala, você trouxe já um pouco de tecnologia, né, que tem sido um tema bastante recorrente no nosso Promon Compartilha. Então, quando falamos de gestão de risco, como a tecnologia tem agregado valor? Fabiana, agrega muito valor, né? Quando a gente fala de ferramenta, a reboque vem tecnologia, né? E ainda mais atualmente, né, como é fácil o acesso a determinadas tecnologias. Eu comentei recentemente sobre a nossa transformação, né, de Excel para Access e para uma interface online, que na época era XML, né, e era a melhor tecnologia disponível na época para aquela solução que nós estávamos buscando, né. Hoje em dia, nós temos mais tecnologia dentro do nosso bolso, dentro do nosso smartphone, do que a gente tinha em 2010, quando a gente fez essa transformação, né? Então, sim, com certeza a Promon busca cada vez mais integrar tecnologia, como você comentou, né, nos outros Promon Compartilha, em gerenciamento, em engenharia digital e particularmente também em gerenciamento de riscos, né? Então, temos um parceiro onde a gente atualmente está desenvolvendo e implantando uma ferramenta web aí com uma linguagem mais moderna, agregada à nossa plataforma de gerenciamento, que foi tema do segundo Promon Compartilha, onde a gente falou e detalhou um pouco mais sobre gerenciamento digital ali, mas é uma solução integrada a isso e que busca o quê? Mais acessibilidade, mais transparência na informação, né? Focando naquilo que a gente chama internamente o Customer Experience, ou seja, o cliente também ter acesso, ao mesmo tempo que a equipe da Promon tem acesso à informação, o cliente acessa a mesma informação, e isso é muito importante hoje em dia, isso é muito demandado dos nossos clientes, essa transparência, não tem intermediário, não tem um relatório que sai a cada 15 dias, 30 dias em PDF, em PPT, e é ali que ele consome a informação. Não, a informação é consumida na hora, em conjunto, como eu falei, para a melhor tomada de decisão, né? E claro, com cada vez mais tecnologia, a gente começa a sonhar, né, com conceitos como inteligência artificial, big data, data lake, machine learning, ou seja, a partir do momento que eu tenho algo estruturado numa plataforma, né, estruturado também em banco de dados, né, eu posso valer desse tipo de solução e agregar ainda mais valor, ainda mais soluções para as minhas análises, né? E trazer, de uma forma geral, né, uma melhor solução para os nossos clientes, né? Não só para os nossos clientes, mas também já emprestando também, de novo, a fala do Bardella, internamente na Promon. A gente aprende com isso, né? E fazemos isso muito bem. A gente, a partir das nossas análises, do banco de dados que é formado e a partir do encerramento de cada projeto, há um processo de retroalimentação dessas informações, as lições aprendidas, né, as positivas, as negativas, para as demais áreas, né? Então, elas, né, nascem ali nas operações, mas permeiam a área comercial, as nossas unidades de apoio, RH, comunicação, sistemas, e isso tudo contribui para o nosso acervo, para a gestão do nosso conhecimento. Certo, Rodrigo. Obrigada. Agora eu vou com o Sanderson para saber se nós temos cases de gestão de risco na prática. Temos sim. Eu trouxe 5 cases, bem rapidinho, só para a gente comentar, sobre bons resultados que a gente teve em relação à aplicação do gerenciamento e da análise de risco, tá?
O primeiro é de um cliente do setor de energia, tá? Esse cliente foi bem interessante, ele tinha um problema, ele tinha que fazer uma conexão numa linha de transmissão e tinha uma data penalizável. E ele estava entendendo que aquela data que vinha de terceiros provavelmente não iria acontecer. Então, ele precisava saber qual era a maior probabilidade de acontecer aquele evento. E aí nós conseguimos gerar um produto para o cliente, nós fizemos uma análise de risco, nós usamos uma ferramenta de simulação, a simulação de Monte Carlo, e nós conseguimos gerar cenários para o cliente, foram 5 cenários que nós geramos, e nesse cenário a gente conseguia mostrar qual era o mais provável da data acontecer daquele evento, segundo a análise que a gente fez. Isso foi bem interessante porque o cliente pôde, com essas informações, tomar decisões em relação a desprendimento de recursos, seja no fluxo de caixa dele, seja recurso humano. Então, ele conseguiu tomar decisões mais assertivas em relação ao recurso, desprendimento de recurso para aquele projeto dele, tá? Então, foi um ganho bem grande que nós tivemos nesse projeto, foi bem legal. No segundo case, nós tivemos, foi na área de terminal portuário. Esse segundo case, o cliente tinha solicitado um plano de execução do projeto. Dentro do plano de execução do projeto, nós fizemos uma análise de risco. Essa análise de risco ela continha o valor monetário esperado, a gente gerou lá a contingência do projeto. E o produto interessante foi, durante o projeto, nós executamos algumas análises de risco. E foi muito bom que a gente conseguiu notar que o planejamento das ações, a implementação e o monitoramento funcionou muito bem. A gente conseguia perceber que as oportunidades a gente conseguia maximizar elas e as ameaças a gente conseguia minimizar, diminuir o risco das ameaças. Então, foi bem interessante, o cliente gostou muito, porque a gente ia monitorando e tomando ações para os riscos, tanto essa oportunidade quanto ameaças. Então, esse produto foi bem interessante e o cliente gostou bastante desse produto, tá? O terceiro case é de uma empresa de mineração, tá? Nessa empresa, esse cliente ele tinha acabado de comprar um projeto, tá? Ele tinha acabado de comprar um projeto e esse projeto estava em execução. Então, ele tinha comprado um projeto com um cronograma e com um CAPEX definido já. Só que ele tinha muitas dúvidas em relação a esse cronograma e em relação a esse CAPEX. Então, o cliente chamou a gente e pediu uma análise de risco do cronograma e do CAPEX. Nós fizemos uma análise de risco completa, fizemos simulação Monte Carlo também, tanto para cronograma quanto para contingência, valor de CAPEX. E o produto que nós geramos foi bem interessante também, que nós geramos alguns cenários, né? O cenário mais provável, nós conseguimos gerar quando o cronograma dele estava mais propenso a finalizar, de acordo com as análises de risco que nós tínhamos levantado, e o valor que ele teria que ter de contingência para o CAPEX já definido. Ou seja, além do CAPEX já definido, ele precisava de uma contingência extra, porque aquele projeto envolvia muitos riscos. E o cliente foi muito interessante, uma das falas do cliente foi: se eu soubesse dessa informação antes, a minha negociação seria um pouco diferente. Então, o cronograma que ele comprou, a probabilidade de acontecer era muito baixa, a maior probabilidade de acontecer era um pouco mais para frente, e o CAPEX dele ia precisar de uma contingência um pouco maior. Então, é uma informação muito importante para o cliente na tomada de decisão dele, tá? Foi bem interessante, o cliente gostou muito desse produto nosso, tá? O quarto case que eu estou trazendo é um case de infraestrutura, foi lá no norte do país, tá? O cliente tinha solicitado um plano de execução do projeto. Dentro desse plano de execução do projeto, dos processos que nós rodamos foi a análise de risco. E nós rodamos a análise de risco e identificamos o valor monetário esperado, ou seja, a contingência do projeto. E o cliente conseguiu ter um produto na mão que era realmente quanto eu preciso contingenciar para cada risco nesse meu novo projeto. Era um greenfield e o cliente tinha bastantes incertezas. Então, a gente conseguiu gerar o produto de contingência, gerar os planos de ações para cada risco, para ele conseguir ter um melhor ganho nesse projeto, tá? E, por último, trazer o case de um setor de energia.
esse foi bem interessante porque não só a análise de risco ela vai sempre dar o sinal verde para você, como ela pode dar o no-go também. Então, o cliente ele tinha um programa com vários projetos com muitas interfaces, e a gente rodou a análise de risco para todos esses projetos. E a gente conseguiu identificamos por VME, por valor monetário esperado, a contingência do projeto. E um desses projetos ele tinha um risco muito grande envolvido. Então, é um ponto muito de atenção em relação àquele projeto. E o cliente ficou de tomar a decisão se ele ia continuar com esse projeto ou se ele deveria colocar uma carga maior de trabalho nesses riscos, porque envolvendo o projeto. Porque o grau de incerteza naquele projeto era grande e os riscos, as ameaças impactavam bastante no projeto. E o cliente conseguiu ter essas informações na mão para uma melhor tomada de decisão, tá? Fabiana, trouxe um pouquinho aqui, 5 cases rapidinho da Promon. A Promon tem bastante cases, mas só 5 cases só para a gente mostrar na prática como funciona. Obrigada, Sanderson. Queria saber se o Bardella tem algo a complementar, já que estamos chegando ao final do nosso Promon Compartilha. Tenho sim, Fabiana. Eu acho que como todos puderam ver nos cases apresentados pelo Sanderson, o tema análise de risco aqui dentro da nossa companhia ele é bastante abrangente, né? De forma que a gente consegue atuar em todas as nossas ofertas, seja na oferta de digital, seja nos EPCMs, obviamente nos EPCs, mas também nas ofertas de gerenciamento e de projetos, de engenharia propriamente dita. Então, é muito importante deixar isso claro. Em todas as fases dos empreendimentos, a gente consegue, de alguma forma, fazer uma análise de risco do empreendimento dos nossos clientes, e seja na disciplina que for, para que, de fato, os riscos sejam mitigados durante a implantação de todo e qualquer projeto. Legal, obrigada, Bardella. Bom, então ficamos aqui em mais uma edição do Promon Compartilha. Eu agradeço todas e todas pela presença, bem como os meus colegas Antônio, Rodrigo e Sanderson. Aliás, amanhã o Sanderson publicará um artigo bastante complementar ao que discutimos aqui hoje, então acompanhe no LinkedIn. E fica aqui o meu convite para quem ainda não segue o perfil da Promon Engenharia nas redes sociais. Siga e fique por dentro das novidades. Então, até a próxima e tenham um bom dia.